Eu sou o profeta Silvino, né? E eu quero dar o meu testemunho sobre a minha experiência que eu tive, né? Durante esse tempo que eu tenho a caminhada de servir a Deus. Há muitos anos atrás, quando eu estava na Madureira, Assembleia de Madureira, aí eu fui estudar História. Então, fui estudar História e estudei sobre a transformação que teve, né, no sistema que se diz servir a Deus e a Cristo. Então que lá atrás, quando eu estudei História, eu estudei que tinha um cara chamado Ambrósio, e esse Ambrósio era um discípulo de Yeshua, Jesus no Brasil, né? E esse Ambrósio, quando ele chegou a diácono e casou com uma mulher chamada Ambrosia, Ambrosia era gnóstica e feiticeira. Ele começou a pregar a palavra de Deus misturado com gnose e feitiçaria, e aí ele ficou no meio do povo de Deus querendo pregar aquilo lá. E aí os bispos da época, os discípulos, expulsaram ele do meio da congregação dos discípulos, das comunidades dos discípulos. Aí para batizar os adeptos dele, porque ele tinha uma porção de gente que agradava daquela pregação dele, então acompanhava ele. Então, para continuar e batizar os adeptos dele, aí ele criou o batismo da Trindade, pegou uma cópia do livro de Mateus e colocou ali o batismo da Trindade, que em italiano quer dizer em nome del Papa, del Frigio, del Respicti, Sancti. O português é Pai, Filho e Espírito Santo. E começou a batizar os adeptos dele, né? E chegou o Concílio de Nicéia e tal, e ali ele apresentou e o Constantino aprovou o dele e reprovou os 318 livros que estavam na mão dos 318 bispos. E aí começa o sistema católico romano, né? E matando sempre os discípulos, matou todos os discípulos do Ocidente, só ficou os do Oriente. E na Etióquia, né? Que a Etióquia, os países europeus não colonizou lá, não conseguiu colonizar a Etiópia. E lá na Índia, né, que é o lugar onde estavam congregações fundadas pelo apóstolo Tomé e os demais grupos de discípulos que existiam lá. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: estudando toda essa história, aí eu não tinha lugar, e eu queria achar um lugar para batizar em Jesus Cristo para mim ser um discípulo. Aí não achava. E eu estava no mundo, né? Eu não quis mais ir para as religiões porque eu não queria aquela doutrina errada. Eu já sabia quem era, quem criou, né? E o segmento que ele seguia não era o segmento dos apóstolos, era o segmento romano, né? E aí eu entrei tinha uma época que os carismáticos, numa cidade onde eu morava, e aqueles carismáticos estavam numa briga contra os sacerdotes católicos, né? E havia uma divisão. Aí eu entrei lá para querer fazer um racha neles, tirar um povo dali para seguir uma trajetória correta. Mas aí eu entrei no meio deles ali, eu sabia muito pouco, o entendimento muito pouco. Ainda não era batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e compreendia muito pouco também. Eles botaram a mão na minha cabeça e eu esqueci de tudo que eu estudei. Então eu vejo assim, que como os sistemas evangélicos ou o sistema católicos, eles podem ver a verdade, ele pode ver uma escritura sagrada que está correta, mas sempre vai desfazer porque um espírito cerra a cabeça deles. E ele só fica pensando Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nunca vai pensar que Jesus é o superior, né? Que é a palavra Adonai, quer dizer superior. Jesus é superior, ele é o Senhor é superior, né? E que ele sabe tudo. E ele disse que o batismo seria em nome dele. Está tudo escrito, tudo narrado. Está escrito que ele que estaria no Pentecoste em espírito, porque ele é o Espírito Santo. Está lá numa sinagoga de Israel lá, tem uma sinagoga lá, que está escrito lá no piso lá que Yeshua quer dizer Jesus no português,
é o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Quem estava no Pentecoste era ele. 10 dias depois que ele subia, ele retornou e estava no meio dos seus discípulos, dentro dos seus discípulos, falando e ordenando que tinha que batizar em nome de Jesus Cristo. Então eu vejo assim que comigo passou isso, né? Eu esqueci durante um tempo. E para mim voltar a lembrar daquilo que eu estudei, daquilo que eu sabia sobre quem tinha adulterado a Bíblia para os católicos, né? Porque as Sagradas Escrituras, onde estavam os discípulos, ela não ficou adulterada, permaneceu correta. Mas aonde ficou o católico, eles adulteraram, né? Porque o Ambrósio, que era o anticristo, adulterou. E o Constantino e Teodócio, né? Eles que implantaram o sistema. E Teodócio também colocou dentro da Bíblia deles a palavra igreja, que substitui a palavra comunidade de discípulos, né? Então eu esqueci daquilo, eu tive que orar muito para voltar a lembrar, e voltou devagarzinho. Então quer dizer, esse espírito que veio do anticristo, que é o espírito Pai Santo, ele coloca na cabeça dos seres humanos um esquecimento. Por isso que muita gente das religiões, quando eles pegam um livro original, eles desfazem deles, eles ficam bravos. Por quê? Porque eles não conseguem entender, porque a mente deles não raciocina, porque aquele espírito que vem do anticristo tá, porque todo que é batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, o espírito do anticristo está ali, porque foi o anticristo que criou, né? Todos aqueles que é batizado no nome de Jesus Cristo, então ele tem a oportunidade de abrir a mente, se ele não contaminar com a marca da besta, que é a igreja, ele consegue, mas se ele contaminar, ele não consegue. Por exemplo, como vou dizer aqui, Voz da Verdade, Remanescente Israel, Tabernáculo, Tabernáculo da Fé, Tabernáculo de Deus Vivo, Tabernáculo Brana, tudo esses aí registraram, quando registra, cai na marca da besta, porque, ou seja, essa inscrição é da igreja. Ele foi criado em 325, ou 381, e patenteado no ano 600. É o primeiro sistema de registro no mundo, né? Foi registrado para a igreja e também para o sistema de comércio. Todas as firmas de comércio ou de igreja que tem o CGC está copiando a Igreja Católica, porque ela é o modelo. Então, isso que aconteceu comigo, eu quero dar esse testemunho, né? Então, esse testemunho que aconteceu comigo. E durante um tempo eu fiquei esquecido de tudo que eu estudei, por causa que eles colocaram a mão na minha cabeça, orou na minha cabeça e aquilo entrou o Espírito, né? Hoje eu não sei como é que funciona, né? Então, e por que o sistema religioso não consegue entender as Sagradas Escrituras? Inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam da verdade. Ok?